Olá, queridos, boa noite. Vamos então para mais um estudo do pequeno grupo da PI-PPG. O tema de hoje nós vamos falar sobre compositora. Trata de um capítulo do livro que nós estamos seguindo, Mundo Plural. Nesse capítulo, a autora trata da composição de músicas, as quais são feitas, em sua grande maioria, pelas experiências e realidades da vida. Ela traz a questão de um compositor poder, claro, compor músicas a partir da sua imaginação, mas também das situações diárias da vida. Ela cita um exemplo de um músico violinista que, na Guerra da Bósnia, angustiado por ver tanta atrocidade e tanta dor, se depara com uma grande cratera no chão feito por uma bomba. O que ele faz? Ele caminha em direção à cratera e toca o seu violino na cratera da bomba. Foi como se uma homenagem, ele queria fazer uma homenagem a tantas pessoas inocentes que perderam a sua vida lá. Então, ela traz essa questão das composições, uma atitude que o violinista teve para com essa situação da Bósnia, onde muitas vezes o compositor precisa entrar e viver as realidades da vida para compor a sua música. E aqui nós temos uma analogia muito interessante com relação às composições que a vida nos traz. E o estudo de hoje vai tratar de uma das composições que a vida nos traz. Vai tratar da injustiça. Nessa história da Bósnia, pode ser até chocante para nós. Pensar em uma guerra, pensar em uma bomba, entrar numa cratera de uma bomba, mas não podemos negar que é uma realidade em muitos países. O fato é que nós, vivendo num mundo plural e de diversidades, vamos ter essas consequências ao nosso redor, ou, no mínimo, iremos ouvir muitas situações tristes e difíceis de vivenciar, como guerras, por exemplo. E é interessante pensar que uma guerra existe por convicções diferentes. Uma guerra existe porque conflitos, que é natural existir entre pessoas, não foram resolvidos, se tornaram tão divergentes que ambos se tornaram opositores, que ambos se tornaram inimigos e os conflitos, então, se tornaram confrontos. E isso é muito triste. Mas isso trata de convicções, convicções de quem vive num mundo diferente. Mas é claro, queridos, nesse mundo diferente que nós vivemos, também existem situações muito boas, situações belas, situações alegres em nossas vidas. Uma vida que nasce, uma festa que celebramos, uma conversão que nós ficamos sabendo, uma reunião de grupo familiar. São muitos momentos alegres que permeiam a nossa vida também. Quando nós pensamos em compositor, podemos entender que a própria vida e as suas situações diárias vão compondo a nossa história, com as mais diversas experiências. É claro, tudo com a permissão do Pai. Sabemos que de fato pertencemos ao Senhor nosso Deus e ao reino do Pai. Isso não nos coloca imunes frente a diversas situações difíceis que nós iremos enfrentar ou que a vida irá compor para nós. Então, hoje vamos pensar um pouco numa dessas situações difíceis que a vida nos coloca, a injustiça. Diante desse tema, nós temos muitas vezes perguntas para as quais nós não temos respostas. Por exemplo, por que uma bala perdida atinge uma criança, um trabalhador, uma pessoa inocente? Por que um câncer atinge uma pessoa que nunca fumou? Por que acidentes tiram a vida de mãe e filhos inocentes? Por que o jovem entra numa escola e mata professores e crianças?
Por que animais são usados e maltratados? Por que idosos são assaltados e violentados em asilos? Perguntas para situações injustas. E para muitas delas, nós não teremos respostas aqui nessa vida, queridos. Sentiremos a dor de saber dessas situações. Isso é um fato. Talvez um dia o Senhor, quando nós nos encontrarmos pessoalmente, queira nos responder, mas nós não temos a certeza disso. O que nós precisamos lembrar é que quando Jesus esteve aqui na Terra, ele também presenciou e lidou com uma sociedade corrupta, cheia de injustiças. Ele viveu num tempo onde a corrupção e a injustiça não estava somente no governo, estava em todas as esferas da sociedade e também dentro da igreja judaica, dos próprios líderes judaicos. O fato é que nós estamos cercados de diversas questões que envolvem injustiça. Violência dos mais variados tipos, corrupção, desonestidades, fraudes, conluios e etc, etc, etc. Então vamos pensar, por que existem as injustiças? Um ponto de reflexão se dá por conta do pecado. Na nova versão internacional da Bíblia está escrito: o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e esse pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então, o pecado, ele está disseminado entre todos os humanos. Por que existe injustiça? Pelo engano, segundo ponto que nós podemos pensar, pelo engano de Satanás. Em Apocalipse está escrito que Satanás foi expulso do céu e veio para a terra e engana a muitos. Então, nós podemos associar esses dois elementos na questão da injustiça. O pecado que está disseminado em toda a raça humana, mas a influência de Satanás. Satanás está nesse mundo decaído e ele tem permissão para trazer as mais diversas iniquidades que nós podemos imaginar. Muitas dessas injustiças são frutos do pecado que está em cada ser humano, em cada pessoa ao nosso redor, mas as influências que Satanás promove em cada pessoa que não está com Cristo, que não tem Deus no seu coração. Homens, mulheres, crianças, animais, e a palavra diz que toda a criação sofre e clama para que haja a manifestação dos filhos de Deus. Toda a humanidade e a criação sofre devido aos pecados do mundo. E aí, se nós olharmos este mundo somente com a perspectiva limitada pelo prisma da mortalidade, ou seja, pelo prisma de que aqui é o nosso lugar e acabou, é tudo muito sem sentido. E Paulo já afirma isso. Ele disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas aqui a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, não, queridos. Mesmo que nós saibamos que a injustiça existe por conta do pecado, por conta da influência que Satanás tem sobre as pessoas e sobre o pecado, nós precisamos entender que há algo a mais, que há algo além. Nós sabemos que aqui existem diversas situações de tristeza e de injustiça, é verdade, mas aqui nós também temos momentos bons, momentos de paz. E não termina aqui, queridos. Não acabou aqui. Há algo além. Há uma vida além. Uma forma de nós pensarmos em coisas boas e agradáveis é o fato de nós hoje termos a liberdade de estarmos reunidos conversando sobre o quê? Sobre as coisas boas lá do alto, sobre as coisas do nosso Senhor. A oportunidade de nós termos essa liberdade de estarmos reunidos. E ninguém vem à nossa porta bater para nos impedir.
Isso é uma coisa boa dessa vida. E isso é uma coisa que nós precisamos valorizar. O segundo ponto que a gente pode pensar sobre as injustiças é a questão de se deparar com elas. Do que, ao me deparar com uma injustiça, o que causa em mim? Você já parou para pensar nisso? Como que você se sente quando você se depara com uma injustiça? A Bíblia traz uma situação bem interessante a respeito disso, no Salmo 73, e conta um pouquinho a história de Asaf. Asaf, diante da injustiça, ele faz um desabafo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, não partilham das canseiras dos mortais, e nem são afligidos como os outros homens. Esse é um desabafo de Asaf. E a Bíblia é fantástica, não é, queridos? Porque ela traz os pensamentos daqueles que participaram da Bíblia. Os pensamentos de seres humanos. Assim como eu e você podemos ter de desânimo, de cansaço. O Salmo 73 diz que o coração de Asaf ficou amargo, amargo de ver as injustiças e realidades da vida, do contexto em que ele vivia. Asaf estava vivendo uma situação difícil, onde os ímpios se davam bem. Ele se esforçava para manter o coração puro, ele se esforçava para ser justo e correto, mas ele sentia-se cansado ao ver que a cada dia os ímpios estavam melhores. E Asaf fica confuso e cansado com tudo que vê, e ele faz um desabafo. Ele diz: eu me sinto atordoado e ignorante. E você, queridos? Como que vocês se sentem diante de uma injustiça? Vocês já se sentiram assim, como Asaf, desanimados, cansados, atordoados com tudo o que vê? Sentir-se assim, queridos, é normal. Não é uma prerrogativa apenas de Asaf, não é minha, mas é de todos nós. O que nós precisamos cuidar é para que o nosso coração não se torne amargo e não fique amargo por muito tempo. Isso tudo passará. Nós estamos aqui vivendo um tempo, mas isso passará. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração, das nossas emoções, quando nós virmos nos depararmos com as injustiças da vida. E o que mais que nós podemos fazer diante das injustiças da vida? Primeiro ponto que nós precisamos lembrar é que as injustiças não agradam ao Senhor. Está escrito: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. E quantas notícias nós temos recebido, queridos, ao nosso redor de trabalho escravo? É muito louco isso, não? Outra coisa que está escrito na Bíblia: por esta razão aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então nós precisamos lembrar que a injustiça não agrada ao Senhor nosso Deus. A injustiça é fruto do pecado e da influência maligna de Satanás. Outro ponto que nós precisamos tomar cuidado com a injustiça e sempre nos lembrar é que os injustiçados clamam ao Senhor, podem clamar ao Senhor, e que os clamores dos injustiçados chegam e penetram aos ouvidos do Senhor. E isso é fantástico. Isso nos traz um ensinamento que nós podemos orar ao Senhor e pedir para que o Senhor amenize, para que o Senhor haja sobre as injustiças da nossa vida, sobre as injustiças que nós vemos ao nosso redor. Uma coisa é certa: o clamor daquele que clama, que ora pela injustiça, penetra os ouvidos do Senhor.
E isso é fantástico, não é? A palavra também nos alerta. Continue o injusto fazendo injustiça, enquanto o justo continue na prática da justiça. E isso é fantástico, ou seja, é um alerta para nós de que, ainda que o injusto continue com a injustiça, haverá um preço a ser pago por isso, né? Ou seja, haverá uma prestação de contas ainda um dia. Uma outra palavra linda que está escrita na Bíblia também está em Mateus, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, diante das injustiças que nós virmos e presenciarmos, nós precisamos entender que injustiça não agrada ao Senhor e que nós podemos orar ao Senhor, clamando pela ação do Pai diante da situação, porque Ele nos ouve. E o segundo ponto que nós podemos fazer diante da injustiça é fazer algo de concreto. Se eu ou você presenciarmos alguma injustiça, nós precisamos agir conforme determina a lei. Em casos de violência, por exemplo, seja contra criança, idoso, mulher ou animais, nós podemos denunciar a diversos canais legais, telefones públicos, onde nós podemos ligar e falar a respeito. Nós não podemos nos calar diante da injustiça. Nós precisamos nos posicionar como um bom embaixador de Cristo aqui. Lembre-se, o justo continua na prática da justiça. Como conclusão, queridos, nós precisamos pensar. A nossa vida é composta e ela tem várias composições, e uma delas certamente será viver ou presenciar a injustiça. A injustiça é um problema do mundo plural e das suas diversidades. Então, nós temos e teremos problemas reais, os quais nós vamos precisar enfrentar. As injustiças são frutos da opressão maligna, são frutos das convicções pecaminosas de muitas pessoas ao nosso redor. A autora do livro, desse capítulo, a compositora, faz um questionamento interessante. Ela pergunta: será que o compositor deve reproduzir o que vê? Ou deve mudar o que vê e reproduzir a luz da sua fé em algo sobre o que ele acha que deveria ser? Eu gosto de pensar nas duas situações. Eu acredito que nós devemos ver a vida na sua realidade, sim. Isso faz parte do ser humano, nós não podemos fugir, não devemos nos omitir das realidades. No entanto, nós podemos usar a nossa fé e as nossas obras para agir sobre algumas realidades que são permissíveis a nós, cujas realidades muitas vezes são cercadas de injustiça. É algo fácil? Não, mas é possível, porque nós aprendemos que tudo é possível ao que crê. Então, queridos, diante das composições injustas que a vida nos traz, que a vida nos apresenta, nós somos chamados a continuar com a nossa fé. Nós somos chamados a ser ativos na promoção do bem-estar de todos, daqueles que estão ao nosso redor. Nós somos chamados a ser embaixadores do reino dos céus, aqui nessa terra, e aqui também exalar o bom e agradável perfume de Cristo, em tantas composições que a vida nos reservar. Que o Senhor nos ajude. E agora, 3 perguntinhas aí, para você refletir com o seu grupo. Você já experimentou, viu ou ficou sabendo de alguma injustiça essa semana? Como que você se sentiu? Você já tomou alguma atitude sobre uma injustiça que você presenciou? O que você fez? Você ora para que o Senhor haja sobre as injustiças do mundo?
Pense aí com o seu grupo. Bom estudo, tenha uma ótima semana. Até a próxima, queridos!